Olá pessoal! Hoje eu gostaria de trazer para vocês uma dica de leitura de um autor tcheco chamado Franz Kafka. É um autor bastante conhecido, bastante falado, e esse aqui é um dos livros mais conhecidos dele, que é A Metamorfose. Na verdade, esse é um gênero literário que se chama novela, que fica entre o conto e o romance. Então é um pouco maior que um conto e menor do que um romance. É uma leitura que você pode fazer em uma tarde, em um dia ou em pequenos momentos de folga que você tiver durante o dia. É uma leitura bastante fácil, bastante agradável, então não é difícil de ler Franz Kafka, porque às vezes a gente ouve falar, algo de que é complicado, que é difícil, que não dá para entender, mas é uma leitura muito tranquila. O que é difícil é a gente interpretar e tentar entender o que o autor quis dizer sobre uma história de um homem que se transformou em um inseto pavoroso. E isso já é dito no primeiro parágrafo da novela. Então, muitas pessoas não leram essa novela, mas já sabem que a metamorfose se trata então da história de um homem que se transforma em um inseto pavoroso. E aí o autor não deixa claro que tipo de inseto que é esse, mas ele pode ser uma barata, pode ser um besouro, é um inseto e é realmente algo assustador. E isso acontece realmente, não é assim, ele se sente um inseto. Não, o personagem principal, ele realmente se transforma em um inseto da noite para o dia. E aí a vida que ele levava, que ele era um caixeiro viajante, ele ganhava muito bem e ele sustentava toda a família. Eles viviam toda a família bem com o recurso que ele conseguia com o trabalho dele de caixeiro viajante. Acontece então que ele acorda numa manhã sentindo dores, se sentindo desconfortável na cama dele e já está chegando na hora dele chegar na empresa onde ele precisava então prestar contas das últimas vendas que ele tinha feito. Ele não consegue se mexer porque na verdade ele se transformou num inseto e ele ainda não percebeu isso. Aos poucos ele vai percebendo que ele tem várias perninhas, que ele não tem mais o corpo que ele tinha, mas ele ainda quer se levantar e quer se arrumar para sair para o trabalho. Então ele não aceita no primeiro momento que ele se transformou em um inseto. E depois a família também tem dificuldades de aceitar isso. O próprio chefe dele também vê ele naquela situação e não consegue fazer nada, apenas foge e não faz nada para ajudar ele. E ao longo da história a gente fica com a esperança de que ele vai se transformar novamente em um homem, mas isso não ocorre. Então, num primeiro momento, a família ela tem uma reação que é de se esperar, de sentir pavor daquilo ali, de não entender, de querer o filho de volta da forma como ele era. E aí começa a aparecer problemas como o que esse inseto agora vai comer. A filha da família, a irmã do personagem então principal, ela começa a levar comida para ele, nem sempre ele aceita essa comida. E no começo ela então se preocupa com ele, cuida dele, mas ao longo da história ela aquilo se torna pavoroso, se torna desconfortável para ela também. Então esse personagem que antes era alguém que mantinha a família, que cuidava da família, agora se torna um peso para a família. E aí que pode estar o significado da história. O que seria então esse personagem se transformar em um inseto? Será que algumas pessoas interpretam isso como talvez num estado de depressão, de que ele não consegue sair mais do quarto, não consegue mais fazer as coisas que ele fazia antes? Será que é uma doença grave? Será que é um acidente, uma deficiência que aconteceu com ele? Então fica aí a interpretação do leitor. O que significa esse personagem se transformar em inseto? E aí tem toda essa questão, esse irmão, filho dessa família que era alguém então
fundamental para essa família, para a manutenção, era um porto seguro para essa família, agora se torna um peso. E aí a gente pode até se colocar no lugar desse personagem que se sente muito solitário, desamparado e trancafiado no quarto o dia todo. Alguns dias eles deixam a porta do quarto aberta para que ele possa espiar na sala a família confraternizando, jantando e conversando juntos, e ele consegue ali, do jeito dele de inseto, ouvir alguma coisa, e aquilo é tipo uma migalha de amor que ele recebe. Ao mesmo tempo, ele começa a sofrer de abandono, de desnutrição, de solidão mesmo, e isso é muito triste. A gente vai sofrendo junto com esse personagem que está colocado ali contra a vontade dele, naquela forma de inseto, sem poder fazer nada, e já se passaram meses e ele continua naquela situação. E aí eu não vou contar o que acontece no desenrolar da história, pode ser que alguns já saibam, mas fica muito da interpretação de cada um que lê então essa história, a metamorfose. Não é simplesmente um homem que vira um inseto, apesar de estar bem claro que é isso efetivamente que aconteceu, o autor deixa isso bem claro, mas o que significaria então esse personagem se transformar em um inseto e essa situação de como que a família lida com isso e como ele se sente. Então é essa questão que fica para que o leitor possa entender, refletir e interpretar. Então fica a dica de leitura, uma leitura muito rápida, muito prazerosa, tenho certeza que vocês vão gostar muito. E se vocês já leram a Metamorfose e querem comentar, fiquem à vontade. Até a próxima, pessoal!